de Sorocaba. Vereador, vamos falar de vários projetos, vamos falar de tecnologia. O senhor é muito ligado a essa área da questão da tecnologia, de facilitar as empresas e tudo mais. Mas antes de falar, para uma segunda-feira, dia de sessão na Câmara é terça e quinta. Sim, terça e quinta, 9 horas da manhã. Mas tivemos uma longuíssima sessão ou sessões extraordinárias hoje no Legislativo de Sorocaba. Entre os temas votados, aumento para o funcionalismo público municipal. Também tivemos questão de aumentos de cargos na prefeitura, sejam eles comissionados ou cargos também para funcionários públicos concursados da prefeitura de Sorocaba. Também a disposição ou a liberação de áreas para a construção de empreendimentos imobiliários, principalmente esses voltados para a população de baixa renda. Ou seja, foi uma segunda-feira movimentada e a partir das 10 horas da manhã ali, horas a fio de sessão extraordinária. Foi uma sessão bem extensa, né, com pautas importantes de mais diversos temas e de debates bem acalorados, né? Teve sempre diversos debates ali, polarização, etc. Mas eu acredito que até o final do dia, né, foi concluído com êxito aí essas votações. E é uma prerrogativa do vereador, e eu vejo muitas vezes quando tem sessão aqui, principalmente os assuntos são polêmicos e são votados, o ouvinte participa pelo nosso WhatsApp 981620072, puxa, mas o vereador perde muito tempo falando. A Câmara é um pouco disso, ou é isso? Até uma prerrogativa, né? Vocês têm aquele chamado tempo regimental, ou seja, você pode, guarde meu tempo que eu quero usar depois, eu quero usar tudo agora. Tem vereador que não usa, por exemplo, hoje a Fernanda Garcia estava usando o tempo dela venceu, ela virou para o vereador Francisco França, vereador França, me empresta um pouco de tempo. Ou seja, existe um tempo, ele chega a ser até longo, mas existe isso dentro do legislativo, né? Parece que o vereador está falando muito, mas ele está falando dentro daquilo que é um tempo regimental, inclusive cronometrado, o tempo terminou, toca a sineta lá para falar que o tempo acabou e vai seguindo. Eu acredito que o respeito aos colegas, tudo, mas aí é uma crítica minha, pessoal. Eu acho que existe na Câmara Municipal hoje muita polarização com temas que não tem nada a ver, às vezes, com o assunto, né? Nós tivemos um caso ou até mesmo com Sorocaba. Sim, nós tivemos, por exemplo, um caso que na semana passada ficou um projeto, ele era inconstitucional, até defendem, eu votar favorável mesmo, né, questão, mas infelizmente ficamos 3 sessões debatendo um projeto inconstitucional ali com polarização, etc., sem pé, sem cabeça. Isso, o senhor falou polarização, sem pé nem cabeça, ou seja, traz para o município, onde dentro do legislativo deveriam ser, não necessariamente só isso, mas prioritariamente assuntos do município para o sorocabano, mas o tema nacional e o último período eleitoral trouxe muito isso, né? É muito debate nacional, da polarização nacional, e vamos citar nomes, próprio Jair Bolsonaro, ex-presidente, o atual presidente Lula, ou seja, esses personagens, a defesa desses personagens acaba tomando muito tempo da discussão dentro das sessões. Né? Não, sim, e assim, são projetos que não vão mudar a vida da população e você, na questão do município, e às vezes projetos mais importantes acabam sendo atrasados, né, e a gente fica ali naquela questão e não vai mudar nada, né, esse debate, e aí, enquanto isso, pautas que deveriam ter sido votadas e aprovadas, né, com mais agilidade, acabam sendo retardadas, né, acabam sendo atrasadas por conta desses debates que, no fim, são puramente debates eleitoreiros, né, partidários eleitoreiros, e que não tem a ver com aquele debate com argumento, com construção. Olha, vamos falar sobre esse projeto, tem um problema aqui, como melhorar esse projeto. Não, são puramente desde ofensas pessoais a questões eleitoreiras, assim. Então eu acho isso ruim, né? Eu acho que nós temos um horário, existem 3 períodos na Câmara, eu acho que esses debates poderiam ficar para o 3º período, né? Que é o famoso pinga-fogo, etc. Se alguém que é para isso, né? Que é para isso. Quando se fala pinga-fogo, né? É esse momento, vamos debater, vamos falar, vamos trazer a pauta, ou vão trazer à tona outros assuntos. Sim, mas nós temos o horário normal, é das 10h15 ao meio-dia e 15, que é para votação de projetos, né, que é o 2º período. E, infelizmente, esse 2º período acaba sendo tomado por esses debates eleitoreiros e etc., e acaba prejudicando, acho que, a pauta e a própria população de Sorocaba, né? Então, acho que devia ter uma consciência melhor nesse sentido, né? Olha, quero falar sobre um tema nacional, etc. Fala no pinga-fogo e deixa a pauta que realmente precisa, às vezes
algum projeto que realmente vai mudar a vida do povo sorocabano para aquele período ali que infelizmente a gente só tem aquele momento. E muitas vezes você vai pedir para aumentar o tempo para poder votar esses projetos, muitas vezes os vereadores não acabam concordando. E isso acontece com grande frequência. O senhor, vamos citar então, o senhor citou 3 períodos, o senhor falou do último pinga-fogo, falou do meio que é a votação, e tem o primeiro que tem a questão do hino, tem a questão das ordens... Apresentação das pautas. E a apresentação das pautas, os votos ali que você pede, seja de aniversário, essas coisas, acaba acontecendo nesse primeiro momento, os pedidos de inversão ou não, eles acabam acontecendo nesse primeiro momento, sim, por volta das 9 horas da manhã. Os requerimentos, pede destaque também é importante. Às vezes um vereador quer trazer relevância para um determinado assunto municipal, eu acho interessantíssimo. E aí tem esse segundo momento que é o da votação, que muitas vezes é tomado por esses debates mais eleitorais e infelizmente às vezes a gente acaba perdendo esse período, perdendo um projeto, fica ali postergando, que foi o que aconteceu durante 3 sessões aí, acho que semana passada. Vamos falar a respeito de um balanço. O senhor é um jovem vereador, fazendo esse balanço, até com data, horário, local marcado. Mas antes, o senhor protocolou um projeto de lei visando instituir os comitês de resolução de disputas nos contratos administrativos celebrados pelo município para resolver conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis em contratos da prefeitura, autarquias, fundações públicas e empresas públicas. Para quem está nos ouvindo agora e leu essa introdução que eu fiz desse primeiro parágrafo, falaria assim, mas isso já não existe, um órgão que faça isso, alguém que faça isso. Isso não existe, por que precisa criar um projeto a respeito disso? Está tendo muito esse problema, então é necessário esse projeto, chegou essa demanda ao senhor, que é necessário um projeto como esse, que imagina-se assim, o Poder Público Municipal, ele mesmo vai dar conta disso, vai regular isso. A criação, o protocolo de um projeto visando isso, imagina porque não existe algo parecido. Nós temos o Concilia, que tem um outro fim, essa finalidade é outra, é mais voltado para a questão da relação da prefeitura com outros entes jurídicos, né, para tentar resolver diversos problemas. Nós temos aí problemas com diversos tipos de empresas, né, com muitas vezes empresas que não conseguem pagar os seus ativos, né, por exemplo, ver a questão, o que pode fazer, às vezes ela não tem dinheiro no caixa, mas tem um terreno que poderia ser doado para a prefeitura, para ser pago essa dívida, além de a questão mesmo de licitações, de contratos. Então ela vem com uma finalidade diferente, por exemplo, do Concilia, que é voltado para as pessoas físicas, né, para os munícipes, para Dona Maria, para o seu João, e esse outro seria para resolver esses problemas com entidades, com empresas que têm dependências, por exemplo, do município, para tentar resolver esses problemas, né? Por exemplo, fazer com que essas empresas cheguem a um acordo para pagar essas dívidas, porque você tem muita dívida fundo perdido, né? Que você praticamente não vai recuperar. Então, é uma maneira mais inteligente de você tentar resolver esses problemas, né? Outras cidades adotaram esses mecanismos, têm avançado bastante, e a gente está tentando trazer Sorocaba também para essa realidade, né? Para você conseguir esses acordos, etc., né, para beneficiar no fundo a própria cidade de Sorocaba e também desenrolar esses problemas. Chegou a conversar alguma coisa com alguém do executivo, seja o próprio secretário Galvão ou com o próprio prefeito a respeito disso? Como o Poder Executivo tem enxergado essa situação? Porque eu falo enxergado, que se o Poder Executivo enxerga como um grande fato, um grande projeto ser aprovado, ele mesmo manda, através do seu líder, o vereador João Donizete, essa mensagem para a Câmara e fala, olha, propõe lá que a galera aprove isso na Câmara. Tem conversado ou não? Nesse momento é uma discussão de legislativo mesmo. Como esse projeto ainda é novo, ainda nós não conversamos, mas pretendemos, assim como a maioria dos projetos. O prefeito Manga vem apoiando, né? Tem elogios do próprio prefeito ao nosso projeto, como o projeto da liberdade econômica, a própria lei do 5G, né? O prefeito sancionou, apoiou. Então, acho que é importante isso, até porque para que a lei seja executada depende do executivo. Então a gente sempre procurar. Nós conseguimos reduzir, por exemplo, temos uma lei que reduziu o ESSQN de 5% para 2% para startups e o outro para outras empresas de tecnologia. Então nós sempre fazemos esse tipo de conversa. Estamos numa luta muito frequente para tentar, a gente está tendo dificuldades para aprovar na Câmara Municipal, que a gente chama que é o projeto Seito Expandido. É um projeto que se originou ainda quando o professor Geraldo Almeida hoje trabalha com a gente lá no gabinete, né, como assessor parlamentar, mas
quando ele foi secretário de Desenvolvimento Econômico, era um projeto que ele trouxe, né, para dar incentivos fiscais para a economia criativa na região central, né, visando atrair novos tipos de empreendimentos para o centro, né, novos tipos de atividades comerciais, também para revitalizar o centro, aonde, por exemplo, você reduz ISSQN de 5% para 2% para a economia criativa, você isenta IPTU e também isenta diversos impostos municipais referentes à construção e reforma, né, o que você estimula o retrofit. É uma tendência já internacional, que hoje, por exemplo, temos leis muito parecidas na capital paulista, né, em Porto Alegre, né, Porto Seguro, né, então a gente tem diversas leis nesse sentido. O centro de Sorocaba, você tem ali vários estabelecimentos fechados, o centro está tendo... Muito aluga e vende, né? Muito aluga e vende. Então, nós tivemos até a SX Negócio, que foi para o centro, né, gerou 1.500 empregos, até nosso gabinete ajudou na vinda deles para cá, mas a gente precisa atrair mais desse tipo de negócio, porque é mais gente circulando no centro, você dá vida, né? Lembrando que a economia criativa envolve não só empresas de tecnologia, mas institutos de pesquisa, o setor de moda, gastronômico, artístico, de música, cultural. Então você acaba atraindo várias coisas que não existem. Então você fomenta turismo, você fomenta diversas atividades culturais na região central, além de você trazer essas grandes empresas, né, ou startups que são menores para a região central. Então, assim, é um projeto muito importante, não à toa que a Associação Comercial, que vem fazendo um excelente trabalho na cidade de Sorocaba, né, parabenizar o presidente Igor e toda a sua diretoria, que vem apoiando, inclusive, esse projeto, né, vindo ali como uma ferramenta para ajudar a gente revitalizar o nosso centro de Sorocaba. Então, esse projeto, por exemplo, nós conversamos com o executivo, o prefeito gosta do projeto, gosta da ideia, conversamos com o secretário Regalado para ver a questão de impacto econômico. O nosso projeto dentro da curva de Laffer é benéfico para o município, porque ele aumenta a arrecadação, apesar de você dar incentivos fiscais, como você nem tem esse tipo de economia ativa no centro, você acaba traindo, hoje que é 0, vai passar a ser 2%, e a curva de Laffer, o próprio governo federal, o presidente Bolsonaro, quando reduziu diversos impostos federais, né, ele aumentou a arrecadação, né? Isso é explicado pela teoria econômica chamada curva de Laffer, né? Ela mostra que existe um ponto de equilíbrio que o governo acaba ganhando no giro. É como um empreendedor. Muitas vezes o empreendedor diminui a margem de lucro dele, mas ele ganha no volume, ele ganha, né, ele acaba aumentando a venda de bens e serviços, né? E o Estado não é muito diferente. Quando você reduz impostos, você acaba aumentando ali o consumo, no caso de serviços, né, que é o imposto municipal ISSQN, você acaba aumentando a arrecadação porque você deixa mais competitiva aquela empresa. E aí fora que você começa a atrair empresas de outros lugares para o Brasil, você deixa a cidade mais competitiva. Acabamos, ó, estamos já entrando meio que no balanço, estamos falando dos seus projetos, mas vamos falar na sequência, tem local e data que vai acontecer aqui. Mas já que está falando de empresas virem, o Renato Sudário, boa noite, Lucas, bom retorno, obrigado, Renato. Pergunta para o vereador Ítalo sobre a possibilidade do novo aplicativo de passageiros de São Paulo vir para Sorocaba. Sempre que fala dessas possibilidades de um aplicativo de vir, sempre gera muita polêmica. Ele não cita o nome do aplicativo, mas como o senhor enxerga, pode ser pontual e específico desse assunto, mas como enxerga essa questão, o senhor que é muito ligado à tecnologia? Olha, a gente já teve conversa sobre isso, a gente está estudando, inclusive um amigo nosso que está, aliás, agradecer o Renato, né, pela pergunta, um amigo nosso que é o Marlon, né, conhecido como Marlon do Uber, né, o Marlon Luz, que é vereador na cidade de São Paulo, é muito próximo do nosso mandato, um grande amigo, um grande parceiro, né, a gente já elaborou várias leis juntos, inclusive eu sou autor de uma lei que dá o direito de defesa para o motorista aplicativo, nós que criamos o nosso gabinete e desenvolvemos junto com o Marlon, né? O meu chefe de gabinete também é advogado do Marlon. E estamos estudando, né, para entender melhor como vai funcionar esse aplicativo de São Paulo, para ver como vai funcionar, etc. Né? Nós temos os aplicativos que existem em margens altas, mas assim, eu acredito que questões, aplicativos estatais, assim, são muito difíceis de dar. Isso pensando, a gente sabe que o poder público tem muita dificuldade de gerir algo, né? Não tem a mesma dinâmica da iniciativa privada. Eu acredito que o maior problema do Brasil é que você tem muitas regulamentações, o que acaba beneficiando grandes empresas já pré-estabelecidas, como o próprio Uber 99, impedindo a vinda de novos concorrentes que poderiam, por exemplo, pagar melhor os motoristas, né? Hoje, esses grandes aplicativos aí cobram margens grandes, né, de 25%,
né, do valor, lembrando que o motorista ele tem o risco de dirigir, ele que paga a gasolina, né, tem o risco de ser roubado, bater o carro, etc. Então ele assume todo esse risco, né, você tem o próprio uso, né, do veículo. Então assim, é um lucro muito grande. Mas essas regulamentações, essa questão de dificuldade de geminar novas empresas acaba beneficiando essas empresas grandes, né? E aí é ruim para o motorista, né? Porque tem essa questão. Existe também uma questão positiva que, por exemplo, seria uma cooperativa, né? A cooperativa ali, organizada pelos próprios motoristas, criar uma plataforma ali com uma taxa simbólica de 1% só para manter a operação de fato, o que seria muito positivo, né? Claro que você exige aí a publicidade, etc., para que você atraia também o próprio usuário. Então tá aí o Mobizap São Paulo SP, que vai contar com motoristas autônomos e será administrado pela gestão pública e entra no mercado para concorrer com outros aplicativos que já estão aí. 18h47, vereador, a hora não para, o relógio não para, vamos para mais um break no Jornal da Band, mas até para finalizar com o senhor, a questão envolvendo todo esse balanço de uma gestão ou levar a público tudo isso que está acontecendo, onde que vai estar acontecendo aqui em Sorocaba? Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de fazer o convite a todos. Nossa prestação de contas é a segunda vez que nós realizamos, nós fizemos nossa prestação de contas de 2021, agora vamos fazer referente ao ano 2021 e 2022, vai ser realizada lá no Gabinete de Leitura Sorocabano, que fica ali, bem ali na Praça Coronel Fernando Prestes, do lado. Fácil. Local emblemático. Emblemático, histórico, né? Fundado pelo próprio Dom Pedro II, do lado da Catedral Metropolitana de Sorocaba, de fácil acesso, será às 19h15, na quinta-feira agora, dia 30, onde que não só vamos apresentar todo o nosso trabalho referente a projetos de lei, fiscalizações, requerimentos, indicações, mas também queremos ouvir as críticas, as ideias, sugestões das pessoas para que a gente possa sempre melhorar nosso mandato e também ajudar a melhorar a cidade de Sorocaba. Vereador, quero agradecer mais uma vez, o senhor sempre muito ativo nessa questão da tecnologia, e é sempre muito bom falar dessa tecnologia, algumas pessoas têm medo dela, mas ela tá aí, é necessária. Acostume-se, se você não gosta muito, passe a gostar, porque ela já faz parte das nossas vidas. O senhor está sempre muito antenado, já que estamos falando de tecnologia, está sempre muito antenado a tudo isso. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado à Band FM pela oportunidade, a todos os ouvintes e internautas que nos acompanham. Muito obrigado e me coloco à disposição. Quem quiser conhecer mais sobre o nosso mandato, tem nossas redes sociais também. O Instagram, Facebook, TikTok, Ítalo Moreira SP, tudo junto. E nosso WhatsApp, que é o 15981155768.